a paz do nosso Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor, a minha pastora. Muito obrigado pelo convite e a confiança, né? Eu sou pastora de igreja há quase 15 anos e eu sei que entregar o altar é uma responsabilidade, né? Nós tivemos a honra de conhecer o pastor lá no Rio Grande do Sul. Nós estamos em Brasília, vai fazer 4 meses só. Nós estamos debaixo de uma ordenança do Senhor. Nós tínhamos igreja em Caxias há quase 15 anos e o Senhor mandou entregar tudo, né? Nós tínhamos uma estrutura muito boa e já um longo caminho. Nós temos culto profético toda segunda-feira agora dentro do setor militar de Brasília, mas antes lá em Caxias nós tínhamos culto toda segunda-feira, quase 15 anos. Tinha pastores de vários lugares que iam lá na segunda-feira para ouvir uma palavra. Alguns bispos diziam assim para mim: mas vai alguém no culto da segunda? Eu dizia: vai. E às vezes 1 da manhã tem que desligar a luz para eles ir embora, senão eles ainda estão lá. Aleluia. Mas o Senhor mandou nós entregarmos tudo para um tempo novo. E nós entregamos tudo, fisicamente falando, tudo que nós tínhamos, nós entregamos para vir a Brasília e cumprir um propósito, para nós cumprirmos o algo novo do Senhor. E Deus nos posicionou estrategicamente dentro do setor militar de Brasília. Deus abriu uma porta para que nós pudéssemos pregar num lugar de governo, e eu quero glorificar a Deus por isso. Eu conversei ontem um pouco com a pastora, e a pastora explicou que no domingo de manhã tem bastante líderes aqui, né? Então nós vamos trazer uma palavra de liderança, mas à noite, se o pastor ainda me deixar eu pregar, né? Se de noite ele ainda me deixar eu pregar, de noite nós queremos falar sobre preparar o corpo de Cristo para o avivamento. Mas hoje eu queria falar com você sobre Jesus. Se você puder abrir sua Bíblia em João, capítulo 13. Aleluia, quem trouxe sua Bíblia. Aleluia, quem tem a Bíblia no celular, quem quiser, aleluia, encostar do lado de alguém que não tem Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 13. Ontem foi a primeira vez que nós ministramos em Goiânia, território novo. Aleluia. Sempre que nós vamos a uma terra nova, nós abençoamos a terra no nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21 diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estava sentado à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Aleluia. Há muitos anos atrás, eu fui por algum tempo ensinada, né? Onde eu vou, eu falo sempre para as pessoas o seguinte: não importa quanto a pessoa é usada por Deus, não acredite em profeta que não se submete à autoridade. Eu vou dizer de novo, aleluia. Não importa quão a pessoa é usada por Deus, não acredite em profeta que não se submete à autoridade. Não acredite em pastor que não dizima. Porque no meu entendimento, e eu já tenho uma longa caminhada com pastores, pastor que não dizima não é digno de confiança. Profeta que não se submete à autoridade, que não dizima, não é digno de confiança, não importa o quão ele seja usado por Deus. Até porque nos últimos dias muitas pessoas farão sinais, mas aleluia, não provém dele. Andará mandacaia sobre de candácia. E aleluia. E eu sempre falo que eu gosto de aprender com as pessoas, até porque meu marido é um homem extraordinário. E meu marido sempre ora assim, para que nós possamos aprender uns com os outros e aprender com o Santo Espírito de Deus. Nós verdadeiramente temos que aprender, aleluia, com homens e mulheres de Deus, mas também nós temos que aprender com Jesus. E Jesus, ele é um cara extraordinário para ensinar, aleluia. E por muitos anos eu aprendi aos pés de um apóstolo de outro país, um homem muito usado por Deus, muito humilde,
Até porque se o cara não for humilde, eu nem paro para ouvir. Aleluia, não paro para ouvir, porque eu acho que humildade é uma das características de Cristo. E todo homem e toda mulher de Deus deve ter humildade. E eu aprendi com ele que Jesus, ele tinha 2 círculos íntimos de amizade. Vou dizer de novo. Eu aprendi com esse apóstolo que Jesus tinha 2 círculos íntimos de amizade. E que eu e você, se somos líderes, um dia vamos nos tornar líder de qualquer coisa, líder de empresa, líder de igreja, líder de, aleluia, de departamento, líder, aleluia, de time, líder de assistência social. Nós devemos aprender. E um dia, eu estava lendo um livro, e eu li no livro a seguinte frase: Jesus amava ir a Betânia. E eu falei, o que tinha lá em Betânia que fazia um cara que nem Jesus querer ir lá em Betânia toda hora, gente? Eu falei, deve ter um negócio em Betânia muito bom. E eu comecei a investigar esse negócio. E lá em Betânia, Jesus tinha uma casa de amigos. Amigos íntimos. Amigos particulares. E o nome deles era Lázaro, Marta e Maria. E aí, eu aprendi com o apóstolo que Jesus tinha um outro círculo de amizade íntimo. Era um círculo de amizade ministerial, chamado Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 12 discípulos, ele treinou os 12, ele ensinou os 12. Tudo que ele ensinou para um, ele ensinou para outro. Aleluia, mas ele tinha 3 que era mais chegado. 3 que ele chamava mais para perto. A Bíblia diz que um dia Jesus vai orar no monte. E quando, aleluia, Jesus está na altura do monte, ele fala assim, agora fica aqui vocês 9, vai subir comigo Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que ele ora um pouquinho ali, dali um pouco, ele fala assim, agora fica com vocês aqui, e vai subir comigo só João. A Bíblia diz que esses 3, eles eram mais próximos de Jesus. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, a Bíblia diz que está os 12 apóstolos. Mas quando entra na casa, ele fala assim, entra comigo, o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, e fecha a porta. A minha pergunta é, e os outros 9? Os outros 9, eles tinham que ser maduros, porque eles não tinham tempo para ficar bicudo. Não sei aqui como é que chama, lá no sul chama bicudo. Os outros 9, eles não tinham tempo para se doer, porque líder maduro não se ofende. Vou dizer de novo, e se tem uma frase que você deveria, você que é líder, anotar, aleluia, e nunca mais esquecer isso. O Brasil precisa, urgentemente, de líderes maduros, e líderes maduros não se ofendem. Porque um líder maduro não tem espaço, não tem tempo, não tem disponibilidade, não tem, aleluia, tempo para se ofender. Vou dizer de novo, líder maduro não se ofende. Toda vez que você vê um líder se ofendendo, se doendo, aleluia, esse líder ainda não está maduro o suficiente. Talvez foi colocado nessa posição, aleluia, precipitadamente, talvez foi colocado nessa posição de, aleluia, por uma necessidade. Mas eu quero abrir um parênteses aqui na pregação. No reino de Deus, nós não temos autorização legal para nos mover por necessidade. Vou dizer de novo. No reino de Deus, nós não temos autorização legal para nos mover por necessidade. No reino de Deus, nós somos, aleluia, condicionados a viver pelo propósito. Para o propósito. Aleluia, e através do propósito. Vou te dar um exemplo. Eu sou pastora de igreja e eu estava com um problema lá na igreja de um líder que não dizimava. Eu estava com um problema lá na igreja e eu pensava assim, eu vou tirar esse camarada daí como, gente? E eu falava e chamava e corrigia e nada, não tinha jeito. Ele dizimava do que sobrava e dízimo do que sobra é para miserável. E o Senhor nosso Deus não é miserável. Vou dizer de novo, aquilo que sobra, nós damos como esmola. E esmola, Deus não precisa de esmola. Porque Deus é o dono do ouro e dono da prata. Ou tu dá a primeira parte para Deus ou tu não dá. Vou dizer de novo, aleluia. Vou dizer de novo, andar sai. Aleluia, a gente dá o que sobra como esmola. E esmola tu dá para alguém que é mais pobre que você. E eu sinto muito te informar, não me interessa quanto é a tua conta bancária. Aleluia, você não é mais rico que Deus. Porque Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Aí eu fui, aleluia. O ano retrasado Deus mandou fechar a igreja durante 9 dias. E nós ficamos no esconderijo. Só eu, meu marido e minha filha. Nós ficamos no esconderijo, ninguém sabia onde é que nós estávamos. E ficamos orando durante 9 dias. Eu nunca tinha fechado a igreja, nunca.
tinha fechado a igreja. Durante 15 anos a igreja funcionou todos os dias de maneira ininterrupta. E aí, num desses dias, um senhor lá, que nós respeitamos muito, e que é boca de Deus para a nossa vida, porque eu entendo o seguinte, quando nós somos líderes, não são todas as pessoas que são boca de Deus para a nossa vida. Vou dizer de novo, porque só um entendeu. Quando, aleluia, nós somos líderes, não são todas as pessoas que são boca de Deus sobre a nossa vida. Pastora, Deus usa quem Ele quer, sim, Ele usa quem Ele quer, mas quando nós somos líderes, não são todos que são boca de Deus para a nossa vida. E aí, andaramanda caia saia, esse homem ligou para nós e falou, você não quer vir jantar conosco? Ele não sabia onde nós estávamos, né? Era um pouco longe onde nós estávamos, mas valeu a pena. Nós fomos lá para ficar 8 horas apanhando. Nós entramos na porta e o homem já começou. Aleluia, deu, pastor, o senhor conhece ele. Deu com as duas mãos, pastor Fabinho, mas deu com as duas mãos. Aí uma hora ele falou, sabe Paula, você vê o mundo, porque se você ver minhas redes sociais, meu mapa mundi é tudo feito de engrenagem, porque é assim que eu vejo o avivamento, com um monte de engrenagem. Deus pega uma engrenagem aqui, outra lá, e vai fazer o negócio funcionar, e o negócio vai ser estrondoso. E ele falou assim, você vê o negócio tudo como engrenagem, Paulo. Ele falou assim, mas uma engrenagem quando ela está quebrada, ele não sabia do problema que eu estava passando. Ele falou assim, quando uma engrenagem está quebrada, tu não tem como ir lá com uma ferramenta e consertar ela. Você tira ela do lugar. Sabe quando o pai fala assim, agora não vai ter jeito, você vai apanhar. É bem assim. Aleluia. Aí, tira a engrenagem do lugar, você tenta refazer ela. Se tiver, como fazer? Se não tiver, a gente coloca outra. E eu falei, meu pai. Saímos de lá, decididos, eu e meu marido, a tirar essa pessoa. Só que, eu falei assim, eu não sei o que tu vai fazer, Deus, mas como a igreja é tua, vamos transferir o problema. Aleluia. Aquele dia eu aprendi que o reino de Deus não funciona por necessidade. O reino de Deus funciona pelo propósito, para o propósito, dentro do propósito. Dentro do propósito. Olha, gente, o pastor e a pastora me receberam aqui como apóstola. Mas quando eu vou num território novo, eu entro e boto meus pés como profetiza. E como profetiza, eu já estou vendo um negócio aqui, pastor. Eu estou vendo que tem líder que não está gostando. Eu tenho uma notícia para te dar, você que não me conhece. Não tem problema. Eu nunca subi em nenhum altar para agradar a pessoa, porque não foi nenhuma pessoa que morreu por mim na cruz, foi o meu Senhor. Sabe o que os líderes precisam? Eles precisam entender que eles não precisam ser aceitos. Eu tenho uma notícia para te dar, eu não preciso ser aceita, eu sou amada por um Deus que pode todas as coisas. Ó, eu vou te dar uma aqui, ó. Escuta bem. Toda vez que você busca aceitação, você fica num lugar vulnerável, aleluia, e suscetível à manipulação. Vou dizer de novo. Toda vez que você busca aceitação, você fica num lugar vulnerável, sujeito à manipulação. Agora, quando você coloca os teus pés num lugar para liderar e você não busca aceitação, porque a minha Bíblia não diz que Jesus buscou aceitação. A minha Bíblia diz que Jesus, em Mateus 5, ele fala assim, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Ele não diz assim, ó, bem-aventurados sois vós quando vocês forem aceitos num lugar como líder, quando baterem nas costas de vocês, quando disserem, tamo junto. Jesus não disse isso. Isso aí é uma cultura de igreja, mas não é cultura do reino. Vou dizer de novo, existe, aleluia, algumas culturas que são da igreja, outras culturas que são do reino. Você decide nessa manhã, se você quer, aleluia, na tua vida a cultura de igreja, que é uma cultura de homens, ou você quer a cultura do reino, que ela vem do céu. Você tem que escolher qual você se submete. Porque tem gente que não está entendendo o que eu estou falando aqui. Pastora, a Bíblia, eu li com você no Evangelho de João, que Jesus senta com os 12 na mesa. E Jesus faz uma declaração importantíssima. Um dentre vocês vai me trair. Aqui João, que é muito maravilhoso, né? Ele ainda fala que eles não estavam sabendo do que ele estava falando. Mas nos outros evangelhos fala assim, ó, eles estavam desapercebidos.
Ou seja, eu vou falar de novo, eles estavam sentados na mesa com Jesus. Não era com nenhum pastor, profeta, bispo, apóstolo, semideus, eles estavam com Jesus. Eles estavam sentados numa mesa com Jesus. Hoje eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ó, o melhor lugar com o líder é na mesa. Depende pra quê? Porque Jesus, não sei se é para bater selfie e postar que você está com fulano na mesa, ou, aleluia, é para você aprender. Porque quando nós estamos aprendendo, nós esquecemos até das fotos. Vou explicar para você uma coisa. Eles estavam na mesa com Jesus. E 9 deles não estavam nem vendo o que estava sendo falado. Aí, olha a maturidade de um líder, presta atenção. A maturidade de um líder. Pedro sabia que João era mais chegadinho. Que João era... Ouça bem, não é que Jesus amava mais João que os outros. Ele amava todos. Mas João era mais chegado. Pedro que não é bobo nem nada. Por isso que Pedro é Pedro, né? Oh, glória. Era grosso que nem sei, mas era Pedro. Ele chega para João e fala assim, pergunta para o homem aí se sou eu. Por que ele não perguntou? Porque ele sabia que João era mais chegado. E ele fala assim, pergunta para o homem se sou eu, que daí nós estamos tudo... Estamos uma encrenca. Aí a Bíblia diz que João reclina a cabeça no colo de Jesus. E fala, Senhor, quem que é? Aí Jesus conta o segredo. Cara, é um dos segredos mais importantes da história. E aí os outros estão fazendo o quê? Comendo. Talvez falando, vamos bater uma... nós estamos aqui, é tão importante essa reunião, né? Eu não sei o que os 9 estavam fazendo. Com certeza não era nada importante. O que era importante era o que Jesus estava falando. Eu vou falar uma coisa pra você. Cara, eu sempre falo o seguinte, né? Quando a rainha da Inglaterra estava viva, eu falava assim, se a rainha da Inglaterra vier no culto, todo mundo vai saber com que roupa veio, onde é que sentou, o que ela fez, que hora ela chegou, que hora ela saiu, com quem ela estava, que carro ela estava dirigindo. Agora, o Espírito Santo chega no culto todo dia. O Espírito Santo vem no culto todo dia. E as pessoas nem veem que ele entrou, nem que ele saiu. Porque elas estão desapercebidas. Vou dizer de novo, não existe ninguém mais importante no culto do que o Espírito Santo. Ninguém no culto mais importante que o Espírito Santo. Cara, se tu tem que estar ligado no negócio é quando o cara chega, quando é que ele vai embora. Onde que ele sentou, quem é que ele vai usar, aleluia, o que é que ele vai falar. É isso que tem que ser importante para você. A Bíblia diz que, aleluia, Jesus fala assim, aquele para quem eu dá bocado de mulher. As únicas pessoas que sabiam do mistério era Pedro e João. E o resto, gente, estava desapercebido. O resto estava fazendo não sei o que não era importante. Aleluia. Esse era o círculo íntimo de amizade ministerial de Jesus, Pedro, Tiago e João. Imagina, Jesus vai ressuscitar uma menina e os 9 não vê. Talvez eles quisessem, que oração será que ele fez? Que xará mandaram ele deu lá dentro? Nenhum. Ele só disse, levanta-te. E o que aconteceu com a menina quando Jesus ressuscita a filha de Jairo? A Bíblia diz que o Espírito volta para dentro da menina. O Espírito andará a mão da casa, volta para dentro. Quem é que testemunha isso? Só Pedro, Tiago e João. Os outros 9 estão lá fora. Estão lá fora. Aleluia. Porque sabe o que acontece? Quando eu e você não prestamos atenção e verdadeiramente no que importa, nós ficamos fora, cara. Aí eu vou te dar um outro exemplo. A Bíblia diz que Jesus chega, se eu não me engano, em Cafarnaum. Aleluia, entra na cidade. E aí, Pedro fala assim, ô Senhor, nós temos que pagar imposto aqui. Só que a Bíblia diz que Jesus entra... Quem é líder aqui, redobra a atenção. A Bíblia diz que Jesus entra na cidade com os 12. A Bíblia diz que Pedro chega para Jesus e fala assim, aqui tem que pagar imposto, Senhor. Como é que vai ser feito o negócio? O Senhor tem dinheiro? Eu imagino essa conversa. E aí, chefe, tu tem grana aí? Não estamos tudo liso. Estamos tudo só na graça. Aí Jesus fala para ele, não tem problema, Pedro. Presta atenção na instrução. Jesus disse assim para Pedro, vai lá, pesca um peixe. Pedro era pescador, só que Pedro sabia pescar de rede. Porque Pedro tinha uma empresa de pesca. Tem gente, desculpa a expressão, mas tem gente ignorante que fala assim, Pedro tinha um barquinho de pesca. Cara, não seja ignorante, Pedro tinha uma empresa de pesca. Pedro não era letrado, mas ele tinha uma empresa de pesca. A Bíblia diz que tinha um barco de Pedro, que Jesus entra com os 12. Aleluia. Então não era um barco pequenininho, não era um barco daquele que cabe 2 pessoas. Coube 13 pessoas, quem está me entendendo? E a Bíblia ainda diz que Jesus estava na parte de baixo do barco, ou seja, o barco não era pequenininho. Mas quando Jesus pede para ele largar tudo, ele larga tudo. Não interessa se era um barco, 100 barcos, 200 barcos, quem está entendendo? Tem gente que fala assim, Pedro largou um barquinho velho de madeira.
Você tem que ler a Bíblia. Que não é isso daí que Pedro larga, não. A Bíblia diz, aleluia, quem me ouve ainda? A Bíblia diz, meu pai do céu, que Jesus dá uma instrução para Pedro. Você vai lá, você vai pescar um peixe. Imagina um cara acostumado com um monte de barco, um monte de rede, um monte de gente dando ordem. E Jesus vai lá para ele, pega um peixe. Eu perguntei pro meu marido, né, que é ele que é minha autoridade, eu tenho que perguntar para ele. Falei, meu amor, você acha que Jesus mandou ele pegar um peixe só por quê? E meu marido deu. Aleluia, ele falou assim, porque Pedro, aleluia, ia ser o pastor da igreja. E Jesus estava ensinando ele que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Só que Jesus dá uma instrução para Pedro, ó, você vai lá pegar um peixe. Dentro da boca do peixe vai ter um estáter. Paga o meu imposto e o teu e fica com o resto. Glória a Deus. E os outros 11? Quem é que ia pagar o imposto dos outros 11? Que se vire. Sabe o que Jesus como líder estava ensinando Pedro? Cara, tem conta que não é tu que tem que pagar. Jesus estava ensinando para o líder Pedro que tem conta que não é o líder que tem que pagar. Um dia chegaram para mim e falaram, pastor, eu estou precisando alugar uma casa em tal lugar. Eu falei, eu não sou imobiliária, eu sou pastora. Eu não sou imobiliária, cara. Dá teus pulos, se vira. Porque tem gente que acha que pastor é empregado dos outros. Meu pastor não é empregado, pastor é responsável pela tua vida espiritual, ponto. E deu. Aleluia. E se você não ouvir instrução, vou dizer de novo, Jesus diz assim para Pedro, paga o meu imposto e o teu, e fica com o resto. Imagina, se fosse um líder aí, aleluia, que se move por necessidade. Senhor, mas olha só, a ovelha lá do rebanho está passando fome. Vou falar uma coisa para você. Outro dia eu fui procurada por um homem dos Estados Unidos, ele queria me dar um dinheiro. E aí, olha a pergunta dele. Você tem bastante obra social? Eu sempre investi em obra social, graças a Deus. Investi quando não tinha nada, nem um centavo, eu já investi em obra social. Pedia para os outros me investir. Só que eu fui orar para responder para esse homem. E o Senhor disse assim para mim, você vai dizer para ele que dar comida para pobre não muda a nação. O que muda uma nação é transformar a mentalidade do povo. Vou dizer de novo, o Senhor falou isso para mim. Você vai dizer para esse homem que dá comida para pobre, aleluia, os pobres, a Bíblia, Jesus disse assim, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas eu não. Não entendi, pastor, nós não devemos fazer a obra social? Não, nós devemos como igreja fazer a obra social, mas nós temos que entender que o que nós usamos para fazer a obra social, nós não podemos tirar daqui. O que é do altar, nós entregamos no altar. Eu não entendi, pastor, é que tem gente que quer fazer a obra social com o dízimo. Dízimo você devolve no altar. Você faz a obra social com o seu dinheiro, não com o dinheiro de Deus. É Bíblia, é Bíblia. Por isso que eu falei que eu não sabia se eu voltava de noite, cara, você viu? O negócio é o seguinte, ó. Aleluia, você quer fazer a obra social, você faz com o seu. O que é do Senhor, você entrega no altar. Quem entende? Aí eu falei pro homem, olha, o senhor vai, eu faço a obra social. Eu falei assim, mas Deus falou comigo assim, que, aleluia, que dar comida para pobre não muda uma nação. O que muda uma nação é a transformação da mente. Não me respondeu mais. Não precisa me responder, sabe por quê? Porque eu não dependo do dinheiro de nenhum homem, eu dependo só do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós temos que falar a verdade, é tempo da igreja falar a verdade. Jesus tinha um círculo, eu espero que eu vou chegar onde que eu quero, eu não cheguei onde que eu quero ainda. A Bíblia diz que Jesus tinha um círculo íntimo, então, de amizade ministerial, Pedro, Tiago e João, e um círculo íntimo de amizade pessoal, Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia diz que quando Lázaro morre, Jesus chora. A Bíblia diz que quando a notícia chega a Jesus, a notícia chega assim, aquele a quem tu amava está enfermo. Depois chega a notícia que ele morreu. Ok, mas Jesus amava Lázaro, a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. Por que Jesus não chama Lázaro para ser um dos 12? Vamos de novo. Por que Jesus não chama Lázaro para ser um dos 12? Não chama Lázaro para o governo. Não chama Lázaro para o discipulado. Não chama Lázaro, aleluia, para estabelecer o reino e o governo de Deus na terra. Porque Jesus não misturava as coisas. Amigo é amigo, discípulo é discípulo. E cada um no seu lugar. Vou dizer de novo. Aleluia. A Bíblia diz
que Lázaro era amigo de Jesus. Por que Lázaro não era um dos 12? Porque no reino nós não nos movemos por amizade. Nós não nos movemos por necessidade. Nós não nos movemos pelo tamo junto. No reino nós nos movemos pelo propósito. Só que tem um agravante aqui. A Bíblia não diz que Lázaro ficou bicudo com Jesus e nem que Jesus ficou passando a mão na cabeça de Lázaro. Vamos de novo, aleluia. A Bíblia não diz que Lázaro ficou bicudo e falou: ih, Jesus, tu é meu amigo, tu vem aqui, come, dorme. Acho que contava piada. Ele chegava lá, às vezes eu digo assim, eu tenho pra mim que lá na casa de Lázaro ele lavava os pés, porque ele andava de sandália, naquela poeirada toda, imagina. Aleluia. Eu tenho pra mim que lá ele lavava os pés, lá ele era quem ele, aleluia, como homem, ele era um homem natural, normal. Mas a Bíblia em nenhum momento fala que Lázaro ficou magoado com ele, ou que ele teve que ficar passando a mão na cabeça de Lázaro. Ele tinha um governo, ele tinha um propósito para cumprir na terra. Lázaro, mesmo sendo amigo dele, não fazia parte desse propósito. Eu não entendi, pastor. Para de se mover por sentimentos. Para de se mover, aleluia, por emoções. Para de se mover, aleluia, por sentimentalismo. Para de se mover por amizade, porque o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Reino de Deus não é amizade. Reino de Deus não é sentimento. Reino de Deus não é necessidade. Reino de Deus é uma coisa séria. E é por isso que nem todos fazem parte dele. Reino de Deus é propósito. Viver pelo propósito, para o propósito, dentro do propósito. E eu quero encerrar usando um outro exemplo a você sobre liderança. Que nós verdadeiramente temos que aprender com liderança. Você sabe que eu tenho filhos espirituais aqui hoje. E muitos deles nunca foram na minha casa. Eles nunca foram na minha casa. Por quê, pastora? Porque esse negócio de crente ficar enchendo casa de pastor, eu não sei de onde que tiraram. Sabe por quê? Você não vê um paciente indo na casa do médico. Eu vou lá na casa do meu médico, bater lá, tomar um café que eu estou precisando que ele me consulte. Você não vê isso, vê? Tem algum médico aí? Não vou. Então por que o pastor tem que ser assim? Então eu não tenho que se enfiar lá na casa do pastor. Porque, aleluia, o reino de Deus... Ouça, eu tenho círculos íntimos de amizade ministerial e círculos íntimos de amizade pessoal. Quem frequenta a nossa casa são amigos íntimos pessoais. Quem entende? Quem está entendendo? Ok, vamos dar um último exemplo. A casa do pastor é o problema do pastor. Ele vai decidir quem vai e quem não vai lá. Quem entendeu? É que sabe o que acontece? Eu vou explicar para você o que acontece. Muitas pessoas que sentaram na nossa mesa já nos traíram. Centenas delas. Até o dia que eu decidi que as minhas filhas não iam mais ser vítima de ninguém. Porque as pessoas não pensam nisso. Porque quando eu tive câncer, uma família, aleluia, que ficou na minha casa. Mas ninguém foi lá na minha casa bater e pedir se a minha filha precisava de um leite. Ninguém foi. Quem está me entendendo? Sabe outra coisa? Eu cuido de uma menina de 20 e poucos anos. Ela foi estuprada dentro da casa de um pastor. Enquanto a mãe dela era atendida pela pastora, o pastor estuprou ela. A nossa casa, a casa do pastor, tem que ser um esconderijo para os filhos do pastor. A casa do pastor tem que ser um lugar onde os filhos entendem que os pastores são só deles. Eu vou falar uma coisa, Jesus, meu Deus do céu. Eu não sei nada da vida do pastor, já vou deixar bem claro. Outro dia eu fui numa igreja e eu perguntei assim, quem verdadeiramente ora pelos filhos dos pastores? Porque tem gente que não sabe nem o nome dos filhos dos pastores em algumas igrejas. O fulano é filho do pastor tal. Cara, ele tem um nome, tem uma identidade. E o filho do pastor é a pessoa mais generosa do mundo. Por quê? Porque ela tem que dividir o pai e a mãe com uma multidão de gente. Vou dizer de novo, aleluia. Um filho, eu tenho um casal que eu atendo na nossa casa. Ele é o único casal que quando sai de lá chama a minha filha mais velha e fala assim para ela: obrigada por ter nos permitido entrar aqui e obrigada porque tu cedeu a tua mãe e teu pai para nós durante 2, 3 dias. Um casal só. Você imagina quantos casais eu conheço? Sei lá quantos mil casais eu conheço. Um faz isso só. Não existe ninguém na igreja mais generoso que o filho de um pastor. Porque ele tem que dividir o que ele tem de mais precioso com uma multidão de gente que na maioria das vezes aí
ingrato. Estava procurando a palavra aqui para não falar bobagem, não. Na maioria das vezes é ingrato. Só que as pessoas vêm para a igreja, às vezes lembra de orar pelo pastor, às vezes só fala assim, Senhor, lembra o pastor de orar por mim. Mas pouquíssimas pessoas dobram o joelho e oram pelos filhos dos pastores, gente. E tem tanto filho de pastor sofrendo, meu pai do céu. Sofrendo, por quê? Aleluia. Porque talvez quando precisou do pai e da mãe, o pai e a mãe estão cuidando do filho dos outros. Eita. Culto domingo de manhã geralmente é assim. De noite nós vamos num negócio profundo com Deus. Mas o último exemplo que eu quero te dar, já está acabando meu... Aleluia. O último exemplo que eu quero te dar é de Jesus. Por quê? A Bíblia diz que um dia Jesus reúne os 12. Olha o teste. Oh meu Deus, Jesus é muito maravilhoso, né? Eu sou apaixonado. Ele reúne os dois e fala assim, o que os homens estão dizendo por aí que eu sou? Aí Pedro, bocão. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista. Eu imagino Jesus falando assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, fala assim, tu és o Cristo. Nada dele. Eu quero que você entenda o seguinte, às vezes Deus usa o pregador, mas não é nada dele, é tudo do homem. Eu vou dizer de novo. Tira o Espírito Santo de nós, não sobra nadinha. Aí o Espírito Santo toma a boca de bem e fala assim, olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que havia de vir. E aí, pastor, aí Jesus fala para ele assim, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está lá no céu. Aí Jesus, como conhecia o Pai, fala assim, isso aí nem vem de ti mesmo, Pedro. Nem vem de ti mesmo. Nós temos que conhecer o Pai a tal ponto de que quando Deus usa alguém, você entender que não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com o homem. E aí, aleluia, a Bíblia diz que Jesus diz assim, aleluia, eu te dou as chaves do reino dos céus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que adianta nós ganhar um molho de chave se nós não sabemos qual porta abre? Vamos ficar o dia inteiro tentando abrir? Vou dizer de novo. O que adianta... Tem gente que diz assim, essa mulher não vai me entregar chave de carro novo. Não vou. Sabe por que carro e casa, a Caixa Econômica lá te dá com um monte de carnê? O céu tem coisa mais importante para te entregar, crente. Aí Jesus disse para ele, eu te entrego as chaves do reino dos céus. Aí tem uns crentes que eles falam assim, não, vamos ligar essa oração aqui, que o que ligar aqui será ligado lá. Não. Não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando nós temos entendimento de quem Jesus é, revelação, aí o que nós ligamos na terra é ligado no céu. Mas tem um monte de gente que não sabe nada do céu, como é que vai ligar alguma coisa aqui na terra? Não tem como, gente. Quem está me ouvindo? Quem é que está entendendo? Aí a pessoa não tem revelação de quem Jesus é, você fala, tá ligado. Onde que tá ligado? Cuidado com essas ondas sonoras ligadas aí, cuidado. Não vamos entrar nesse quesito. Aí a Bíblia diz que, aleluia, ouça, Jesus entrega para ele a chave do reino, as chaves do reino. Estamos falando de líderes maduros. Só que a Bíblia diz que quando Jesus é preso, aleluia, Pedro se some. Pedro vai dar uma volta. A Bíblia diz que ele está no meio do povo, e aí o povo começa, você se veste que nem ele. Você fala que nem ele, fala, não. A Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes, antes do galo cantar 2 vezes. Quem me ouve? A Bíblia diz que Pedro nega Jesus. Ele fala, não conheço esse cara, não sei quem é, não sei de onde que saiu, não sei nada. Aleluia. Mas a Bíblia não diz que Jesus vai lá e tira dele a chave do reino. Estamos falando de líderes maduros. Que quando um liderado erra, ele não perde tudo porque errou. Vamos de novo, que agora houve um silêncio. Aqui. Eu estou falando da liderança de Jesus. Tão madura e tão certo do que ele tinha que fazer. Que quando Pedro nega ele 3 vezes, Jesus não tira dele as chaves. Aleluia. Simplesmente porque, pastora, porque Pedro não deixou de ser quem ele era, não deixou de ter a revelação que ele tinha. Ele só errou. Mas pastor, ele diz que ele chorou amargamente. Pois é, aleluia. E esse choro foi verdadeiramente de arrependimento. Porque uma vez eu perguntei para Jesus assim, vem cá, Senhor. Que conversa é essa? Por que teve salvação para Pedro e não teve para Judas? Os 2 pecaram. Os 2 erraram. Era o mesmo líder.
Era a mesma comida que comiam, era a mesma palavra que ouviam. Era no mesmo lugar, quem está entendendo? Era o mesmo lugar que aprendia, era o mesmo líder que ensinava. Por que teve arrependimento para um e não teve para outro? Eu vou dizer para você o que Jesus falou para mim. Amém? Eu sei que tem gente que prega ao contrário disso e eu respeito. Mas o que o Senhor falou para mim foi que, aleluia, o Senhor conhecia o coração de Pedro. E Pedro não ia nunca se arrepender. Pedro teve remorso. Remorso pode te levar à morte, mas arrependimento te leva à mudança. Vamos de novo. Remorso pode te levar à morte, mas arrependimento te leva à mudança. Então, se você quer ser um líder maduro, você tem que identificar nos teus liderados quem, aleluia, está se movendo por remorso e quem verdadeiramente está se movendo por arrependimento. Porque quando existe arrependimento, existe mudança. Jesus era um líder tão maduro que ele não tirou tudo de Pedro quando Pedro errou. As chaves do reino continuaram nas mãos de Pedro. Nessa manhã, eu quero dizer para você, identifique quem é o teu círculo íntimo de amizade ministerial. Identifique qual é o teu círculo íntimo de amizade pessoal e não misture as coisas. Uma vez me perguntaram, pastora, qual é a característica de Jesus que tu mais ama? Eu falei, depois da humildade, a imparcialidade. Porque um líder tem que ser imparcial. Senão ele não presta para ser líder. Quando você vê um líder misturando tudo, você entende que esse cara não está pronto para ser líder. Porque um líder não tem autorização legal para misturar todo o negócio. Aleluia. Quando você vê um líder que não cumpre o princípio, ele não está pronto para ser líder. Me perdoe. Mas um líder, pastor, com todo respeito, um dia o Senhor falou assim para mim, Paula, você acha que eu confio em quem me rouba? Eu falei, não, senhor, que o senhor não é bobo nem nada. E ele fala assim, se eu que sou Deus não confio, por que você tem que confiar? E eu falei, meu Deus, e vai fazer o que agora? O Senhor tira todo mundo que não cumpre o princípio. Eu falei, não vai sobrar muita coisa. Aleluia. Mas o reino de Deus também não precisa de muita coisa, aleluia. Porque se precisasse, os discípulos de Jesus no mínimo seriam 3.000. Mas Jesus escolheu só 12, um ainda no meio era um traíra. Quem está me ouvindo? Porque não precisa de muita gente mesmo, precisa de gente boa. Gente com caráter, que cumpre princípio, que é maduro, que não se ofende, aleluia. Que é imparcial, que é humilde. Porque líder maduro, que cumpre princípio, que é soberbo, também não presta. Porque ele acha que ele é insubstituível. E não existe nenhum líder que é insubstituível. Quando quem me conhece já sabe, eu tive câncer de pâncreas. O médico me deu 6 dias de vida. Eu durei 40, para a glória de Deus, antes de ser operado. Quando eu fui operado, eu fiquei 3 meses tendo que me dar em banho. Porque eles me cortaram tudo errado e me fizeram um negócio que... E aí o que aconteceu, pastor? Esses 3 meses a igreja não parou. Ninguém morreu, graças a Deus. E se alguém tivesse morrido, já tinha passado para fazer enterro. Porque ninguém é insubstituível, quem entende? Absolutamente ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Eu tenho filhos espirituais que eles têm a mesma genética, o mesmo vocabulário, a mesma ousadia. Aleluia. Quem entende? Você entende que Jesus, sendo Jesus, falou assim, ó, no meu nome vocês vão fazer as obras que eu fiz, e as farão ainda maiores. Aí como pode um líder falar assim, não, mas eles precisam de mim? Não. Se Jesus, que era Jesus, falou, eles não precisam. Eles vão fazer as obras que eu fiz, e elas vão fazer ainda maiores. Você entende que quando um líder é soberbo, aleluia, e fala assim, não, ele precisa de mim, aleluia, o cara está se achando melhor que Jesus, cara. Vai parar onde? Porque não tem ninguém melhor que Jesus. Você sabe que a numerologia, ela, aleluia, a numerologia foi criada por Deus, não foi pelo diabo. O diabo pegou, mas não é dele. Porque o diabo não tem nada nele. O diabo não criou nada, não existe poder criativo no inferno. Vamos de novo. Não existe poder criativo no inferno. Quem criou os números foi Deus. O diabo que foi lá, pegou e se acha dono das coisas, não é dono de nada. Aleluia. A numerologia cristã, a geometria, eles dizem que o número 9 representa o número de Jesus. Por quê? Porque não existe nenhum número que multiplicado a 9 dá outro número que não seja 9. Como assim, pastora? Aleluia. 9 vezes 9 é 81. 8 mais 1 dá 9 de novo. Porque não existe nada que tu some a Jesus que altere quem ele é. E se Jesus, que sendo Jesus, disse assim, ó,
eu vou ir para o Pai. Mas vocês vão fazer as obras que eu fiz e as farão maiores. Se Jesus, que era Jesus, falou que eu e você estamos autorizados legalmente a fazer obras maiores, como é que um liderado nosso não vai fazer obras maiores que nós? Tem gente pensando, meu Deus, estou pego. Eu estou vendo a maquininha funcionando, pastor, dentro da cabeça assim, ó. E agora eu vou falar o quê? Agora você vai falar, Senhor, me perdoa porque eu fui soberbo. Me perdoa porque eu fui soberbo, me perdoa porque eu fui imaturo, me perdoa porque eu errei, me perdoa porque eu fui parcial, eu defendi o fulano quando eu não devia ter... Não. Um líder nunca escuta ouça, o líder nunca escuta uma parte só do negócio. Esses líderes que escutam uma parte só do negócio estão fora da casinha. Base bíblica para isso. Salomão é dotado de sabedoria. Dá um problema lá com duas mulheres que uma tinha matado o filho da outra. Ele fala assim, traz as duas aqui. Traz o bebê vivo. Já vamos ver como é que vai funcionar o negócio. Pega a espada, divide no meio. A mãe de verdade fala, não toca nele. Não toca nele. Porque, aleluia, aqueles que são de verdade vão preferir entregar do que dividir. Não. Vamos de novo. Aqueles que são de verdade, eu identifico aqueles que não são de verdade. Sabe como? Porque quando a gente faz teste, a gente que tem liderado, a gente tem que fazer teste com os liderados. Eles rodam. Sabe por quê? Porque a gente faz teste? Porque aqueles que são de verdade entregam. Eles preferem entregar do que dividir. Sabe essas pessoas que dividem igreja? Essas pessoas que dividem igreja, elas não são de verdade, gente. E você me perdoa, a boca aberta são os que vão atrás deles. Me perdoa, mas não tem outra expressão, os baita boca aberta. Sabe por quê? Porque esses aí não são de verdade. Aqueles que são de verdade preferem entregar. Então, quer levar? Leva, querido. Leva. Olha, irmão, não vou dividir ninguém porque eu sou pai e mãe. Quem é pai e mãe de verdade não divide filho. Quem é pai e mãe de verdade não divide filho. Vou dizer de novo, andar a manda, caia, saia. Um líder de verdade não causa divisão. Um líder de verdade entrega antes de dividir. Andaia saia. Remanda caia súbria de candaia saia. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Porque eu não posso ir embora daqui sem orar. O pastor me autorizaram a descer e ministrar na vida de algumas pessoas. Então, se o pastor deixar nós pregar de noite, nós vamos pregar sobre preparar o corpo para o avivamento. É uma palavra boa que o Senhor nos deu pela misericórdia. Sabe o que eu aprendo também com um líder de verdade? Um líder de verdade não retém nada. Ele entrega tudo. Por quê, pastora? Aleluia. Porque quanto mais ele entrega, mais ele recebe. Um dia Jesus fala assim, eu não tenho nada que do céu não tenha sido liberado sobre a minha vida. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do cara que tinha a genética do céu. Ele não tinha nossa genética aqui, cheia de coisa. Ele tinha a genética do céu, ele não foi concebido por sêmen de homem.